Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Dalton Domingues, psicólogo clínico. Um prazer quem está assistindo a gente aí no YouTube. Meu nome é Luiz Felipe, também sou psicólogo clínico. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a questão da ansiedade do psicólogo. No segundo vídeo, a gente gravou a respeito da saúde mental do psicólogo. Mas hoje a gente vai falar de um fenômeno clínico um pouquinho diferente da questão da ansiedade. E qual que é o ponto? O ponto é que muitas vezes tem uma frase, inclusive, de um psicanalista chamado Jacques Lacan, que ele vai dizer que a ansiedade é do analista. Ou seja, a ansiedade às vezes é do psicólogo. Ansiedade do quê? O psicólogo ele pode ter ali uma ansiedade em tentar fazer um bom trabalho. E às vezes, nessa boa intenção, nessa ansiedade de tentar fazer um bom trabalho, de impactar positivamente a vida desse paciente, ele pode acabar se colocando em situações ou então cometendo alguns erros clínicos derivados dessa ansiedade. E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre isso. Sim, é um assunto de extrema importância a gente abordar. É engraçado que eu não vejo em muitos lugares esse assunto sendo abordado assim como... E cria aquela crença, né, do psicólogo saber de tudo, dele não ter ansiedade, dele poder curar os seus problemas sozinho, mas não, o psicólogo ele também é um ser humano, então a gente também tem nossas crises, somos seres humanos, então tá atendendo sem terapia, eu acho muito arriscado. Assim, pro analista, assim, acho muito arriscado. Eu tenho uma experiência que eu atendi durante um tempo sem a terapia e eu percebi que estava mudando muito meus hábitos. Eu não estava conseguindo dormir direito, eu não conseguia me alimentar direito, a minha mente não parava, porque eu estava armazenando problemas dos pacientes, mas eu não estava cuidando dos meus problemas. Isso é importante, isso reflete no cuidado que eu vou estar trazendo para eles. Então é de extrema importância. Quando eu fiz a terapia, eu voltei com a terapia, isso lá no começo, mudou tudo. Confiança, o ar muda tudo, a visão que você tem, você coloca tudo para fora, é de extrema importância. A gente tem que falar mais sobre a ansiedade do analista, é de extrema importância. Com certeza, tem um ditado popular, né? Cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois. Sim. Qual que é o ponto? Muitas vezes o psicólogo pode estar ali numa pressa de o paciente relata uma coisa e o psicólogo tentar fazer algo, um conselho, um ponto, elencar para ele, o paciente, dar uma possibilidade, por que você não faz isso, para tentar ajudar esse paciente, mas às vezes, como é aquele ditado, nem toda ajuda é benéfica, né? Então, qual que é o ponto? É importante o psicólogo tomar cuidado com essas ansiedades dele. E aí entra uma dupla muito importante na vida de todo psicólogo, que é justamente a terapia pessoal. Sim. E também a supervisão. Sim. Acho que é importante a gente dividir um pouco da importância da experiência de passar em supervisão com um bom supervisor, que não ouve só o caso, mas também ouve o psicólogo. Como ele se sente atendendo esse caso, isso pode revelar coisas muito importantes sobre não só o caso clínico que está sendo discutido, mas vai além, né? Questões de contratransferência, por exemplo, para quem não sabe o que é contratransferência, é um conceito que foi cunhado lá na psicanálise com Freud, que a transferência são sentimentos que o paciente tem com relação ao terapeuta. A contratransferência é o contrário. O terapeuta pode ter correlação ao paciente. Isso, às vezes, entrega questões clínicas. Sim, importantes. Bastante. E quando a gente fala de supervisão é para mostrar aquilo que o analista não está vendo. Com certeza. Então, a supervisão é de extrema importância. Dar um direcionamento para a pessoa. Assim. A gente precisa desse direcionamento que, como clínico, sozinho a gente não consegue. E os dois têm que estar alinhados ali. A terapia e a supervisão estão caminhando lado a lado para você poder fazer um bom trabalho, para você ser um bom profissional, ter esse cuidado consigo e com o seu paciente. Você tem que estar fazendo a terapia e a supervisão, tem que estar tendo esse direcionamento. Sim, e por que muitas vezes não consegue?
Falta de capacidade técnica do psicólogo? Não. Não. Quanto a isso, você tem profissionais aí formados há muito tempo que continuam fazendo supervisão. Porque o psicólogo, ele também é um ser humano. Tem situações que o paciente pode te contar que podem ser sensibilizadoras. Você acaba, em alguma medida, em algumas situações, sim, o emocional pega um pouco. Ou pode até se identificar, às vezes. Exatamente. E aí que entra a importância disso, porque quando o profissional, quando rola um excesso, por assim dizer, dessa identificação, desse sentimental, pode atrapalhar a escuta desse psicólogo. E aí que entra a importância de um supervisor, para dar essa orientação, muitas vezes, com relação a coisas ali do caso, que o psicólogo não está escutando, justamente por, às vezes, estar muito envolvido com relação a esse paciente. Então, a supervisão é um divisor de águas aí, gente, muito importante fazer a supervisão. Não só, destaco de novo, não só com relação a coisas do caso, mas também com relações ao psicólogo que está tendo. Isso é importante, né? Porque eu acho que na supervisão, o analista ele consegue se enxergar quando ele está fazendo o seu trabalho. Assim, como na terapia, ele vai estar enxergando. Só que a terapia está trabalhando as questões dele, né? Sim. Se dizer a supervisão é ele profissional, ele vai conseguir se enxergar como ele está conduzindo, vai enxergar coisas que ele não conseguia ver. Então é importante, não é sobre o clínico, é sobre o cuidado que ele está trazendo para si. Então é importante. Eu acho que uma coisa que vale a pena destacar, que daí é uma importância a mais também para a terapia, porque pode acontecer, tá, gente, de situações em que o psicólogo ouve ali e ele tem ali um certo limite que pode esbarrar em questões que ele vai trabalhar onde? Que ele vai trabalhar na terapia pessoal dele. Isso pode acontecer, acho que é muito importante a gente destacar isso aqui, ou seja, façam terapia, é muito importante. Seja você aí estudante de psicologia, ou então seja você que trabalha com uma outra área, não importa. Terapia é de extrema importância para todo mundo. É isso, eu reforço, façam terapia. E você aí que está assistindo a gente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual que são as suas dúvidas sobre psicologia.